E aí, galera, eu sou o Jack Leão, professor de física, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fenômenos ondulatórios. Esse assunto que é muito recorrente no Enem, um dos assuntos mais importantes que nós temos aqui. Então vamos lá fazendo relembrando, né? Ondas são perturbações que ocorrem nos quatro meios de propagação, ou sólido, ou líquido gasoso, ou vácuo. Lembre que as ondas eletromagnéticas são as únicas que se propagam no vácuo, beleza? E essas ondas transportam sempre energia, sem transportar a matéria. Então a energia passa, a matéria oscila, mas ela retorna sempre para o ponto inicial. Tá, beleza. Mas quando essa onda encontra algum obstáculo, normalmente ela interage com esse obstáculo. E a esse fenômeno a gente chama de fenômeno ondulatório. Essa interação com o obstáculo é chamada de fenômeno ondulatório. Então, vamos lá falar sobre alguns fenômenos ondulatórios. São reflexão, refração, absorção, difração, interferência e ressonância, polarização e o efeito Doppler. São os fenômenos que nós estudamos aqui. Bom, vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre reflexão. A gente conhece bem o termo reflexão justamente porque a gente tem espelho em casa, certo? Então, quando uma onda interage com o obstáculo e ela retorna para o meio que incidiu, no caso, ela bateu e retornou, a gente chama isso de reflexão. E essa reflexão pode ser de duas formas. Ou a regular, especular, que a gente vê normalmente no espelho, porque ela é perfeita. É só vocês olharem aqui no canto, olha só. Eu tenho raios paralelos, certo? Que quando ele bate num obstáculo, ele simplesmente reflete perfeitamente, com o mesmo ângulo. Então todos os raios saem paralelos. Isso é o que a gente chama de reflexão especular, que é que a gente encontra no espelho, por exemplo. Só que a gente também reflete, certo? Só que nossa reflexão é uma reflexão irregular, porque os raios de luz, mesmo que venham paralelos, certo? Ao bater nos nossos corpos, né, o que acontece é que eles são redirecionados de forma aleatória, certo? Então é isso chamado de reflexão irregular. Na verdade, não é tão aleatório assim, mas para simplificar por enquanto, que a gente não está no assunto de ótica, eu vou explicar desse jeito para a gente compreender rapidamente, ok? Então, olha só. A gente costuma ver muito a reflexão não somente no espelho, mas o que torna um objeto visível, certo? É normalmente essa reflexão. Então, por exemplo, se você consegue enxergar uma garrafa, é porque essa garrafa está refletindo a luz. A luz, os raios de luz chegam no seu olho e, por consequência disso, você enxerga o objeto. Bom, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, é um exemplo curioso sobre a antena, essa forma de parabólica que ela tem aqui, onde esse meio é o foco. Então, quando os raios paralelos batem aqui nessa antena, eles são todos concentrados, certo? Estão todos refletidos para atingir esse ponto aqui de foco. Isso acaba melhorando o sinal. E também é comum que a gente encontre, por exemplo, antenas parabólicas por aí, porque elas são muito utilizadas para reflexão desse sinal, jogando elas para um ponto, certo? Bom, olha só, eu tenho aqui um oscilador. Vou botar só um pulso, mais fácil. Então o que acontece? Quando eu emito uma onda, ela encontra o que nós chamamos de ponta fixa, certo? E essa ponta fixa inverte essa onda, ok? Diferente, por exemplo, de uma ponta solta, que aí a onda não sofre alteração de fase. Essa mudança da fase superior para a fase inferior ocorre somente quando ela é uma ponta fixa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma corda de violão, isso é um exemplo de ponta fixa. A gente cria uma onda sonora na corda, né, uma vibração, e essa vibração ela é transmitida até a extremidade e ela alterna sua fase, certo? Ela inverte sua fase. Além da reflexão, a gente tem a refração. A gente vai estudar um pouco mais reflexão quando a gente estiver estudando o assunto chamado ótica, que é o estudo da luz. E a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre reflexão. Inicialmente, a gente só precisa saber que a reflexão é quando a onda bate e ela retorna para o meio, ok? Então, a gente vai estudar também outro momento, que seria o eco e reverberação, que são fenômenos de reflexão, só que das ondas sonoras. E a refração ela é bem curiosa, porque quando a onda atinge um obstáculo, parte dela reflete
e parte dela atravessa esse obstáculo. Quando ela atravessa, ela está mudando o meio de propagação. Por exemplo, a luz pode bater num vidro. E quando ela bate no vidro, ela consegue atravessar determinados vidros. O exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, é esse copo com água e 2 lápis aqui mostrando. A gente sabe que o lápis ele é reto, mas ele causa essa sensação visual de que ele está deslocado aqui, o tamanho é ampliado. A luz acabou interagindo com o vidro, atravessou esse vidro, então refratou aí. Lá dentro, ela interagiu com a água, atravessou a água e acertou nesse lápis. Quando acertou nesse lápis, o lápis refletiu. Então, a luz agora sai da água, vai para o vidro, e do vidro volta para o ar. Nessa passagem, ele está mudando os meios de propagação. Então, muda a velocidade de propagação dessa onda. O resultado é que a gente tem esse desvio aí da luz, essa quebra aqui da luz. Olha só, para mostrar para vocês o seguinte, eu tenho aqui o material ar e o material água. Então, aqui em cima a gente está o ar, aqui embaixo a gente está a água. Quando a gente libera um raio de luz, olha só, veja que parte desse raio ele é bem mais fraco, reflete, é bem comum, e parte do raio acaba atravessando. Então, parte da energia reflete, parte da energia atravessa. Esse atravessar é justamente o que a gente chama de refração. Olha só. Vocês percebem que existe um desvio, certo? O raio ele não vai em linha reta aqui, ó. Ele acaba sofrendo um desvio, ok? Então, olha só, quanto maior for o índice de refração, que a gente vai estudar um pouco mais em ótica, maior é esse desvio. Isso explica também por que a gente costuma ver um arco-íris. Olha só, a gente percebe aqui, por exemplo, que essa passagem libera as outras cores. Conseguem ver aqui no canto que ele simplesmente agora não é mais uma luz branca, eles já são as cores que a gente enxerga no arco-íris. Então, o arco-íris na verdade é o resultado da refração da luz do Sol atravessando as gotículas de água. A gente só vai ter o arco-íris quando a gente estiver próximo a algum local que está chovendo ou com nuvens bastante carregadas de chuva. Então, a refração é bem curiosa porque os óculos também utilizam esse fator de refração justamente para corrigir problemas visuais. Algumas pessoas têm dificuldade de enxergar de perto ou de longe, e para que isso seja corrigido, utilizam-se vidros com determinadas angulações, e essas angulações fazem com que a luz, ao bater nela, seja desviada, como eu mostrei ali no arco-íris. Então, esse desvio faz com que os raios de luz sejam direcionados para o ponto correto da visão. E isso corrige, então, os defeitos que a pessoa venha a ter com algum problema de astigmatismo, miopia ou presbiopia, entre outros que a gente pode ter aí. Outro fenômeno bem curioso é a absorção. E ele é bem comum pelo seguinte, que quando um objeto recebe essa energia da onda, ou energia luminosa, ou etc., ele na verdade recebe essa energia e transforma ele em outra forma, que é chamado de calor. Então, por exemplo, a gente sabe quanto é difícil usar uma roupa preta meio-dia aqui no Nordeste, justamente porque a cor preta ela absorve bastante a energia luminosa e transforma isso em calor. Eu trouxe aqui para mostrar a vocês esse gifzinho que basicamente todos os raios de luz que chegam, eles são transformados em alguma outra forma de energia aqui, o que parece um raiozinho. Diferente da reflexão que bate e retorna, a refração que bate e atravessa, a absorção ela bate e se dissipa, ela transformando a maior parte da energia em outra. Eu falei da cor preta, é porque quando a gente fala das tintas, a gente sabe que ela é uma mistura de cores. E olha só que curioso, as cores que a gente enxerga, na verdade, elas são as reflexões do que os objetos não absorvem. Ou seja, se você enxerga um objeto amarelo, significa, na verdade, que essa é a única cor que ele não absorve. Você expõe esse objeto em uma luz branca, ele vai absorver todo o espectro de cores. Lembra daquelas cores que eu mostrei ali no arco-íris? Todas as cores vão ser absorvidas, exceto a cor amarela.
Então ele absorve todas as cores e reflete o amarelo. Então você consegue enxergar a cor amarela. Do mesmo jeito, você vai ter as cores que você conhece: vermelho, magenta, azul, ciano. Isso aqui são as cores que são chamadas de cores primárias, no caso das tintas. Certo? Então, quando você mistura, se você olhar numa impressora, por exemplo, as cores são vendidas dessa forma, como amarelo, magenta e ciano, porque elas utilizam justamente essa junção de cores para fazer todo o espectro de cores que vocês conhecem. Então, quando eles juntam todas as cores na mesma proporção, a gente tem a cor preta. Quando você junta o amarelo com o magenta, você tem o vermelho, amarelo com o ciano, você tem o verde e assim sucessivamente. E claro que quando você vai alterando a quantidade de mais de uma do que de outra, você consegue obter as cores intermediárias. O que é diferente, por exemplo, das cores da luz, certo? Porque quando você tem todas as cores, primeiro que as cores primárias da luz são vermelho, verde e azul. E quando você une todas essas cores, você enxerga o branco. Então, por exemplo, você deve estar assistindo isso pelo celular ou pela tela do computador, ou pela televisão. Na sua televisão, possivelmente você tenha um LED que ele é chamado de RGB. São os pixels dessa televisão. Então, cada pontinho desse que você vai ter aí, né, que é chamado de pixel, ele vai dosar essa quantidade de vermelho, verde e azul para gerar a luz necessária que você consiga observar as cores na sua tela. Então, se você está vendo nessa parte daqui da tela verde, é porque ele está liberando exatamente a luz verde. E quando ele acende igualmente todas as cores verde, vermelho e azul, você vai enxergar essa cor como branca. Então, as cores dessa tela, por exemplo, você vai observar justamente por aqui. E eu falei da cor preta, né, como curiosidade, justamente porque as tintas não se comportam da mesma forma que a luz, tá? Vocês podem ver aqui que, por exemplo, as primárias das tintas são diferentes das primárias da luz. Aí fica a curiosidade aqui para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre a absorção, que é justamente um dos fenômenos mais legais que a gente vê aqui. Então, no nosso simulador aqui, eu estou emitindo essa cor, vou botar um pouquinho mais verde. Ok. Quando a gente recebe uma determinada cor, significa que a gente está, na verdade, sendo exposto a uma determinada frequência. Eu vou ligar aqui para vocês, certo? Primeiramente, os raios de luz, ó, tá chegando luz verde diretamente no olho aqui dela, mas a luz ela se comporta como fóton, partícula. Então, olha só. Então, elas recebem essas partículas de luz e ela, obviamente, enxerga a frequência aí do verde, certo? E conforme eu vou, olha só, diminuindo essa frequência, eu vou enxergando vermelho, né? Vermelho mais vívido e tal, até chegar, por exemplo, no violeta. Então, aqui é o de menor frequência, o vermelho, aqui é o de maior frequência, que é o violeta. Só que quando a gente observa a cor de um corpo, por exemplo, vamos lá colocar a luz branca. Luz branca ela é a junção de todas as cores. E eu vou colocar então um objeto aqui e ele vai, nesse caso aqui, ele está servindo como um filtro. Mas vamos adaptar isso aqui para poder facilitar a explicação sobre como funciona então a cor de um corpo. Eu tenho um objeto que ele vai se mostrar com a cor amarela para a gente, porque ele recebe uma luz branca, parte dessa luz branca é absorvida pelo objeto, ele se transforma aqui em calor, em outra forma de energia, só que a única coisa que ele não absorve, ele nesse caso aqui ele está refratando, está atravessando, mas para o objeto que a gente enxerga ele reflete, então ele chega no olho da pessoa na cor amarela. Se eu for mostrar uma cor verde, se o objeto for verde, então ele recebe todas as cores, mas a única cor que consegue refletir nele, nesse caso aqui, olha só, fique bem atento, porque nesse caso ele está refratando. Mas os objetos que você enxerga, eles refletem. Então a única cor que ele vai refletir aqui e vai refratar nesse exemplo é justamente a cor verde. Olha só que curioso. Se eu coloco um objeto que é de cor verde, só que eu exponho ele a uma luz amarela. Esse objeto absorve todas as cores, menos o verde, porque essa é a cor dele. Então, como ele está recebendo amarelo, ele vai absorver e ele não vai refletir nada. Então, a gente vai enxergar esse objeto como sendo a cor preta,
certo? Então, nesse caso, se a gente expõe, vamos lá, um exemplo bem legal. Se você pega a bandeira do Brasil, por exemplo, verde, amarelo, azul e branca, e coloca uma luz que seja amarelo, a parte verde vai ficar preta, a parte amarela fica amarela, a parte azul fica preta. Já a parte branca, ele vai refletir todas as cores, então como você está expondo isso a um amarelo, ele vai refletir amarelo. Então a bandeira do Brasil, se você colocar numa luz somente amarela, que a gente chama de monocromática amarelo, ela vai refletir preto e amarelo. Legal, né? O que eu falei sobre o RGB, que é interessante nos LEDs, por exemplo, eu vou mostrar aqui de uma forma diferente, né? Só para ficar legal. Conforme ele emite luz, ó, vou emitir o máximo de vermelho. Então a pessoa vai receber somente vermelho, vai enxergar vermelho. E conforme eu vou alterando essa quantidade, olha só, se eu receber todas as quantidades iguais no máximo, eu enxergo isso a luz branca. Então, se eu diminuir, obviamente, agora eu vou ter uma mistura de verde com azul na maior parte, um pouquinho de vermelho, eu tenho essa cor aqui. Aqui, azul e verde, eu vou ter o que a gente chama de ciano, vermelho e azul, a cor magenta, e vermelho e verde, e vou ter a cor amarela. Beleza? É assim que a gente consegue observar os objetos à nossa volta. Dentre os fenômenos ondulatórios, a gente vai ter aí também a difração. Tá, o que é difração? É justamente a capacidade que uma onda tem de contornar os objetos. Mas eu tenho que deixar bem claro isso. Esse contornar o objeto depende do comprimento dessa onda. Lembra lá do lambda? Então, depende do comprimento dessa onda. Esse comprimento tem que ser proporcional ao obstáculo. Caso não seja proporcional, ele não consegue fazer essa difração. Tá. De uma forma mais simples, a difração é justamente o contorno de obstáculos. Sabe quando você escuta alguém, mesmo sem estar vendo? É justamente porque a onda contorna os obstáculos que estão próximos e consegue ainda assim chegar ao seu ouvido. Eu tenho aqui um gerador de ondas, certo? E eu tenho aqui uma fenda. Ok. Quando ele gera essa onda, ela vai contornar e vai se tornar uma nova frente de onda aqui. Parte dessa energia vai ser toda transformada para virar essa outra onda aqui, ok? Eu posso mudar aqui um pouquinho só para a gente poder visualizar um pouco mais essa nova frente de onda. Ele saiu agora dessa onda linear e se tornou uma onda circular. Cada fenda dessas eu posso abrir e olha só o que acontece, o que a gente já viu ali no simulador, certo? Elas acabam retornando posteriormente, mas olha só quando eu fecho demais, ok? Vocês percebem que agora a onda está muito mais difícil de passar, justamente porque esse comprimento é bem diferente do comprimento da onda geradora, certo? Então ela tem maior facilidade quando o comprimento é proporcional ao comprimento da onda. O comprimento da fenda é proporcional ao comprimento da onda. A luz, por exemplo, não consegue contornar objetos, fendas muito grandes, porque a luz tem um comprimento de onda muito pequeno. Então a gente não consegue, por exemplo, ver uma pessoa que está do lado oposto da parede. Mas a gente consegue ouvir, porque o som tem um comprimento de onda muito maior, então ele consegue contornar, por exemplo, a parede, uma parede desde que tenha abertura entre elas. Já a interferência, ela tem uma curiosidade, que é a interação entre duas ondas. E essa interação entre duas ondas gera o que a gente chama de uma onda resultante. Essa onda resultante pode ser construtiva ou destrutiva. Quando é que ela é construtiva? Quando, na verdade, as duas ondas geradoras elas estão em fase. Quando uma estiver na crista, a outra também estará na crista. E quando uma estiver no vale, a outra também vai estar no vale. Então isso faz com que a amplitude da onda resultante ela seja a máxima possível. Já a onda destrutiva, ela na verdade possui a oposição de fase, ou seja, significa que uma vai estar na crista, a outra onda vai estar no vale. Se as amplitudes forem iguais, então uma na crista e a outra no vale, simplesmente anula totalmente essa onda. Ok? Essa onda resultante vai ter amplitude zero. Então deixa eu mostrar aqui um simulador para vocês da luz. Vamos enxergar aqui da luz.
Eu tenho um ponto, essa é a parte verde e preta aqui, significa, na verdade, onde eu tenho a crista e o vale da onda. Mas eu tenho uma parte que simplesmente não consegue oscilar. São esses raiozinhos que vocês estão vendo aqui. Deixa eu mostrar isso aqui de outra forma, numa perspectiva 3D, certo? Olha só, deixa eu começar aqui. Pronto. Eu tenho dois osciladores aqui, eles estão gerando a onda. Vocês conseguem observar, por exemplo, olha só, a onda 1 sendo gerada, ok? E a onda 2 sendo gerada. Quando eles interagem na soma, olha só, aqui são os pontos de ventre que a gente chama. Pode ver que essa bolinha laranja, ela oscila subindo e descendo, porque a resultante faz com que ele oscile, essa matéria. Mas essa bolinha roxa aqui, ela não oscila, porque ela está numa zona de interferência destrutiva. Então, olha só, que é chamada de zona de nó, ok? Se a gente olhar, por exemplo, ó, de cima, ok? As zonas, deixa eu aumentar aqui a amplitude para a gente enxergar melhor ainda esses lados. Olha só, deixa eu tirar isso daqui para que a gente não seja atrapalhado. Percebem que tem uma parte que não consegue se movimentar? É justamente esse pedaço. Agora, se eu olhar de lado, olha só. Vou olhar de lado aqui, ó. Na parte da zona construtiva, eu tenho que a matéria simplesmente oscila, porque ela tem a crista e o vale. Já aqui, ó, ela simplesmente não oscila, porque é justamente o lado que a amplitude, por ser igual, ele acaba anulando. Um na crista, outro no vale, acaba anulando essa onda resultante. Beleza? Bom, já a ressonância ela é bem curiosa, porque todo objeto vibra. Mesmo que a gente não consiga perceber isso, mas você já deve ter ouvido falar que algumas pessoas conseguem quebrar taças de cristal simplesmente cantando, né, utilizando a voz para isso. Por que isso acontece? A taça, ela vibra. E essa vibração, quando a pessoa consegue emitir um som que possui a mesma frequência que esta taça, faz com que esse objeto comece a oscilar com amplitude cada vez maior. É basicamente uma interferência construtiva no objeto. E como ele vai aumentando a sua amplitude, o resultado é que tem uma hora que ele simplesmente entra em colapso e quebra, porque o material não consegue manter-se unido. Um outro exemplo bem curioso e bem clássico é a Tacoma Bridge, que é uma obra da engenharia americana, em que o engenheiro não considerou a frequência de oscilação do vento que passava por esse local. O resultado é que vocês podem ver aqui que essa ponte, ao receber essa frequência, lembre que a ponte vibra, ao receber essa frequência ele começou a oscilar com amplitude cada vez maior, tá? E por consequência, teve uma hora que entrou em colapso. Essa ponte caiu, certo? Ela foi inaugurada, mas ela logo em seguida foi fechada e posteriormente ela veio a cair. Se vocês procurarem um vídeo na internet, vocês vão achar aí. Ela é bem curioso esse vídeo. Atualmente os engenheiros eles têm que fazer estudos sobre esse pedaço de ressonância, justamente para poder evitar o que aconteceu na Tacoma Bridge. Tá, e ressonância? Me lembra o exame, né? Muita gente, os meus alunos costumam muito falar isso. Ah, eu sei o que é ressonância, eu já vi e tal. Mas a gente lembra muito do que é a ressonância magnética, tá? A ressonância magnética normalmente ela é utilizada para a gente observar diferentes densidades dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, um tendão e um músculo para saber como é que está, a questão de algum tumor, algum nódulo. Então, como é que ela vai funcionar aqui? Olha só. O aparelho cria um campo magnético, certo? Por isso ressonância magnética, no organismo para que os núcleos dos átomos de hidrogênio, normalmente a água, tá, gente? Esse núcleo de átomos de hidrogênio, então, como o nosso corpo basicamente é formado por água, ele utiliza a água para que se alinhem e formem pequenos ímãs, por isso magnético, né?
Com isso, enxerga o interior do corpo humano, mapeando a posição de moléculas da água, que existem em diferentes densidades. Obviamente, quanto mais mole esse objeto, maior a quantidade de água, mais o índice de água. Então a gente tem aqui alguns exemplos bem curiosos, né? A tomografia computadorizada aqui para verificar faixa a faixa do cérebro, uma ressonância do crânio, e aqui tem uma ressonância do tórax, normalmente para poder verificar se tem algum problema cardíaco, algum tumor, ou qualquer coisa do tipo. Ainda são utilizadas outras formas para que vocês, por exemplo, verifiquem a questão do fluxo sanguíneo, se tem alguma interferência, algo que impeça o fluxo sanguíneo normal. Dos penúltimos aí, o fenômeno de polarização. Só uma curiosidade, ela só existe em ondas transversais. Tá. O que é polarização? Na verdade, é uma limitação do tipo de onda. Eu trouxe aqui um gifzinho para mostrar a vocês, né, de uma onda mecânica, e veja que ela é uma onda mecânica transversal, tá? Em que uma parte eu tenho uma fenda que só permite a passagem vertical, e aí quando ela é vertical, a onda atravessa totalmente, e a outra fenda também permite que a passagem seja vertical. Então ele oscila e cria essa passagem, limitando somente as ondas verticais. Só que quando eu altero isso, olha só, ao alterar, eu consigo fazer com que a onda não consiga passar. Então, eu tenho uma onda que, primeiramente, só permite a passagem vertical. Só que aí, como ela não tem uma passagem horizontal, mais, então a onda não chega do outro lado. Tá, para que serve isso? Isso é muito comum para a gente, por exemplo, em óculos. Os óculos que vêm com lente polarizada. Tá, o que é essa lente polarizada? É basicamente um redutor dos raios de luz que atravessam essa lente. Então, por exemplo, eu tenho uma onda que vem com vários eixos, né, X, Y, Z, ela é totalmente bem variada nos eixos que vai percorrendo. E ao passar por essa lente polarizada, permite apenas um único direcionamento. Então, está aqui ó, um eixo vertical e pode perceber que mesmo antes eu tenho uma onda aleatória, mas somente passa o que for vertical. Como eu tenho uma segunda fenda aqui, você continua percebendo que só passa o que é vertical. Agora, se eu virar 90 graus, que foi o que o GIF mostrou, eu não tenho mais nenhuma onda horizontal. Então, isso faz com que limite bastante e aí a onda não consegue atravessar. Então, olha só, eu posso até inclinar um pouquinho e eu consigo reduzir bastante o quanto essa onda passa. Dá para ver que a amplitude da onda fica cada vez menor conforme eu aumento esse ângulo. Tá. Uma curiosidade bem interessante é que o cinema 3D, para quem aqui já foi no cinema 3D, ele usa óculos com lentes polarizadas. O que você tem, na verdade, é uma tela que emite ondas já polarizadas, uma vertical, a outra horizontal. Então você utiliza o óculos justamente para que, de um lado do olho, você só capture as ondas verticais e do outro lado do olho você só capture as ondas horizontais. O resultado disso é que quando você junta as duas imagens, te causa a sensação do 3D. Mas o que você está vendo basicamente são duas telas, só que capturadas uma por cada olho. Beleza? Bom, para terminar, um efeito muito bonito de se ver, que é o chamado de efeito Doppler. E, na verdade, esse efeito é a interação entre o receptor e o emissor de algum som, de alguma onda. Quando esses dois estão em movimento relativo entre eles, se aproximando, se afastando, seja por causa de um ou por causa do outro, o que acontece é que você percebe essa onda de uma forma diferente do que ela está sendo emitida. Então, a gente lembra muito, né, o exemplo mais clássico é justamente do movimento de uma sirene. Então, eu tenho aqui uma pessoa que está, nesse caso, parada, e eu tenho um objeto que ele emite uma onda. Nesse momento, ele está emitindo uma onda, e você, se os dois estão parados, ele recebe a onda igual do que ele está sendo emitido. Só que se esse objeto está se afastando, você percebe que as ondas aqui ficam mais próximas. E do outro lado, aumenta. Veja só. Eu tenho aqui, olha só, uma parte onde a onda comprime quando ele está se aproximando, certo?
e uma parte onde a onda simplesmente se distancia. Isso faz com que você observe as ondas de uma frequência totalmente diferente. Faz com que você observe as ondas de uma forma diferente. Então, por exemplo, é aquele som vrum. Eu costumo muito utilizar esse exemplo nas minhas aulas. O vrum. O quando você fala, ele tem uma vibração maior do que o Então, o V significa, na verdade, uma aproximação. Já o M significa o afastamento. Então, quando um objeto passa por você, na aproximação você observa uma frequência maior do que no afastamento, que aí você já observa uma frequência muito menor. O comprimento de onda dele é maior. Vou mostrar para vocês aqui um simulador. E olha só que curioso. Eu vou mudar aqui, por exemplo, botar uns valores um pouquinho mais reais, né? Um objeto 25, não, para 17, 24 metros por segundo, olha só. Eu tenho um observador aqui e eu tenho uma fonte de frequência. Vou inicialmente deixá-la parado, para a gente poder observar umas coisinhas. Deixá-la parado, isso. Então, olha só, dá start. Ele emite a frequência, ele observa a frequência da mesma forma que quando ele está parado. Então, olha aqui, eu tenho a frequência emitida de 343 e eu observo a frequência de 343. Lembrando que o som ele tem a velocidade de 343 metros por segundo. Essa é a velocidade do som. Então, se eu colocar uma velocidade agora aqui para o objeto, eu vou fazer com que ele se aproxime 20, 20 metros, 21 metros por segundo. Olha só, ele vai emitir uma frequência, a fonte vai emitir uma frequência de 343 Hz. Só que o observador vai perceber a frequência de 365, ele vai aumentar. Eu vou fazer isso se tornar um pouquinho mais visível. Olha só, vou botar 100 metros por segundo, 300, aqui está mais de 360 quilômetros por hora. Veja só, eu tenho uma zona aqui. Perceba que o comprimento desse lado de aproximação é menor do que o comprimento do lado de afastamento. Então, à medida com que ele se aproxima, você percebe uma frequência maior de 490,2 Hz. Isso, cara, está mais de 360 km por hora. Mas quando ele afastar, olha só, a frequência diminui, vai para 263, porque agora ele está numa zona em que o comprimento de onda ele é maior. Maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Agora olha só que curioso. E se a gente fizer como fazem os aviões supersônicos? Ou seja, supersônico significa que ele atravessa o som. Mas vamos colocar aqui um limite por enquanto, já que a gente sabe que a velocidade do som é de 343. Se eu colocar 343 aqui, então olha só, a frequência que ele percebe infinita, altíssima nessa aproximação, certo? Ele nem escuta o som. Aí depois que passa, olha só, parar aqui, perceba que a onda aqui ela está se movimentando junto com a frente com o objeto. Perceba que a onda aqui simplesmente não consegue atingir o observador. O objeto está no limite dessa onda. Então, ele não vai ter a percepção de frequência. Porém, quando passa, olha só esse afastamento aqui, ele vai perceber uma onda de 171,5 Hz. Ok? Aumentou até o comprimento aqui, aí foi para 2, certo? Agora, olha só o que acontece, por exemplo, quando a gente utiliza uma velocidade acima disso, certo? Caça aqui. Caça, se eu não estiver enganado, eu cheguei a essa velocidade. Olha só, perceba que o objeto vai estar à frente da primeira onda e ele vai emitindo novas ondas que vão estar ainda à frente disso. É por isso que quando você vê uma imagem de um caça supersônico, você vai ver ele atravessando a barreira do som e forma-se uma nuvem atrás dele. Justamente porque ele está tão rápido que o ar condensa e se torna naquele momento
água. A umidade do ar consegue condensar e se tornar água. Por isso que você vê parecendo uma nuvenzinha ali próximo, certo? Olha só, nesse ponto ele tem 343 a frequência dele, só que o observador vai ouvir a 8003 Hz, isso. E no afastamento, 168, certo? Se eu quiser aqui avacalhar mesmo, tá? Olha só, pronto. Olha só o que acontece. O objeto está estupidamente rápido, ele já criou ondas, pronto. E ele está à frente dessa onda de choque. O resultado é que ele ultrapassou e muito a barreira do som. Então, para acabar aqui, a gente sabe, por exemplo, que a luz também executa o efeito Doppler, não somente o som, embora a gente perceba muito mais facilmente o som. Mas, como a gente conhece quais são os materiais de que são feitas as estrelas, então a gente consegue determinar se elas estão se aproximando ou se afastando da gente. E, ao que tudo indica, elas estão se afastando. Por que a gente sabe que ela está se afastando? Lembra quando eu falei da frequência, que quando o objeto está aproximando, a frequência é muito alta, e quando ela está se afastando, a frequência é muito baixa? Então, para a luz, a frequência menor ela é próximo do vermelho e a frequência maior é mais próximo do violeta. O que acontece é que, quando o material é analisado aqui na Terra, a gente percebe que existe um deslocamento mais para o vermelho, ou seja, para uma redução da frequência. Isso é chamado de redshift. E por conta disso, a gente sabe que aquelas estrelas, mesmo distantes no céu, elas estão se afastando. Algumas estrelas possuem um redshift muito mais intenso do que outras, ou seja, essas estrelas estão mais distantes da gente do que outras estrelas. Quanto mais distantes essas estrelas estiverem de nós, maior vai ser esse redshift. Beleza, galera? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou tentar deixar uma lista de exercícios para vocês e a gente vai se falando. Um abraço. Fiquem bem e saúde.